Que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva, nos ilumine, hoje, agora e eternamente. Que os bálsamos de Maria Santíssima derrame sobre este ambiente, que os anjos de guarda se façam presente e a equipe espiritual. Muita paz para todos. Vamos dar início à preleção do curso de Medicina Espiritual. Lembremos que semana passada estava programado o início da preleção, no entanto, respeitamos rigorosamente a questão dos tratamentos no setor periférico com a doutora Cristina. Terminando os trabalhos, encerramos a nossa preleção. Então, vamos iniciar aqui com algumas perguntas do encontro passado e vamos falar aqui respondendo-as, né? Então, em relação ao tema tratamento à distância e tratamento para desencarnado, fizeram as seguintes perguntas em rede. Inês Gonçalo: se alguém recebeu alta, pode fazer tratamento à distância para alguém que mora em outro estado, que não tem ainda hospital espírita? Ora, esse tratamento é possível? É possível, desde que a pessoa que vai representar o tratamento, ela more aqui no estado de Pernambuco, ela tenha condições de vir representar essa ficha, ela pode sim representar essa ficha. Em relação àquele espírito desencarnado, mesmo em outro estado. Isso é possível? É sim, isso é possível. A pessoa ela vai se responsabilizar por esse tratamento e representar esse tratamento aqui nos hospitais espirituais. Mas se de repente exista, né, nesse outro estado que a pessoa está, ela de repente desencarnou onde ela residia, se existir uma casa espírita equilibrada, ela estará responsável por esse tratamento, né? Esse tratamento ele pode ser, inclusive, encaminhado para essa casa, para que dê continuidade a esse tratamento. Cada localidade estará responsável pelo tratamento daquela região, daquela determinada região, daquele determinado estado. E então, é feita uma segunda pergunta. Um irmão, quando desencarna antes do tempo determinado, ele fica dentro de casa? Ora, depende, né? Tudo depende no mundo espiritual. Não podemos bater o martelo em nada e nem dizer que tudo seja daquela forma, de uma forma absoluta. Não. Tudo depende do estado em que a pessoa desencarnou, do apego daquela pessoa ao corpo material, ao corpo físico. Dependendo do estado de apego, essa pessoa ela vai, de repente, querer estar mais próxima da família, né? Ela não se desvencilhou daqueles objetos que ela tinha dentro de casa. Aquele espírito, ele ainda está apegado àquela família. A chance dele estar ali dentro daquele lar é grande, né? Principalmente aqueles mais apegados aos seus objetos, que entra dentro de casa, vê aquele quarto com aquelas lembranças, né? E de repente aquele indivíduo ele vai sentir falta, né? O estado de apego material de alguns espíritos é tão grande que muitas vezes alguns falecem de acidente de carro e eles ficam ali achando que estão presos na ferragem, mas na verdade aquilo é apenas um estado psicológico onde ele não se desapegou do corpo físico, também não quer se desapegar do seu bem, né, que foi o carro que ele adquiriu com o seu trabalho, e de repente ele vai dizer, olha, daqui eu não vou sair não, viu? Eu vou ficar aqui. E a equipe espiritual pacientemente chega ali e diz, meu irmão, vamos fazer um tratamento. Você não está sentindo dor? Olha, eu estou sim, eu estou sentindo muitas dores. Então vamos tratar dessas dores? Olha, mas eu não quero deixar meu carro porque eu trabalhei tanto para isso. E agora eu vou deixar aqui no meio do nada? Então vejamos, né, como é esse estado de apego, né? Não é fácil, a morte não é fácil para ninguém. Nós, infelizmente, ainda não estamos preparados para enfrentar o desencarne. Em mundos mais evoluídos, o desencarne ele é visto como
uma passagem para uma esfera mais elevada, né? Onde os amigos se reúnem ali. Eles, inclusive, com muita alegria, eles se despedem daquele espírito que vai desencarnar, né? E em mundos mais evoluídos, mais adiantados, não existe essa grosseria como existe na nossa matéria, que é o estado de decomposição. O espírito, ele simplesmente desloca o periférico e então ele vai seguir na sua jornada, onde aqueles que ficam, eles o abençoam e dizem: muita paz para ti, meu irmão, porque agora tu vai estar mais próximo de chegar até o Pai. Então vejamos quanta diferença, né, em relação a nós aqui, onde existe o luto, né, existe a não aceitação em relação ao desencarne. Então vamos dar por início com o tema, né, mecanismos de defesa. Tão importante, né? Porque muitas vezes os ataques espirituais, eles são muito sutis. Muitas vezes não percebemos. Muitos pensamentos negativos que chegam até nós, eles vêm de uma forma tão sutil que muitas vezes achamos que os pensamentos são nossos, né? Muitas vezes nos desconhecemos, vêm aqueles pensamentos e dizemos: poxa, o que danado é que está acontecendo comigo, né? Porque de repente vem aquela vontade de brigar com o marido, aquela vontade de brigar com a esposa. E muitas vezes você fica pensando: eu não queria, eu não quero brigar com ele, mas eu estou com a vontade, olha, aquela bagunça que ele deixou ali, eu não aceito não. Olha, isso aí eu não vou aceitar de jeito nenhum, ele vai ter que se corrigir. Mas veja só, como é a nossa educação, né? É uma educação ainda pautada no autoritarismo, onde o outro, né, ele vai ter que seguir as nossas regras, o outro tem que se melhorar, o outro tem que se corrigir, e nós mesmos, como é que fica a nossa situação, né? Será que nós mesmos também não devemos nos corrigir? Já dizia Jesus: tira primeiro a trave do teu olho, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão. Porque se fores tirar o cisco no olho do teu irmão com a trave no teu olho, não estás vendo bem. Então primeiro tire a trave do teu olho, e aí verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então vejamos as lições que Jesus veio nos deixar, né? Então quando falamos de mecanismos de defesa, é aqueles relacionados à aproximação de entidades malfazejas, que de repente sabe mexer em arquivo de memória, sabe onde erramos em vidas passadas, aproximam-se de nós e muitas vezes chegam até a mudar o nosso comportamento. Então vejamos como a situação ela pode ser muito delicada, não é? Mas essas entidades, elas se aproximam, é por responsabilidade de Deus? Ora, porque Deus permite a aproximação desses irmãos doentes, perturbados, não é? Que vêm mudar os nossos pensamentos, vêm nos incitar ao erro. Então, a responsabilidade é de Deus? Fica a pergunta, né? Mas a responsabilidade não é de Deus, porque se o indivíduo ele está numa má sintonia, a responsabilidade já não é de Deus. Se o indivíduo ele se deixa levar por maus pensamentos, se ele se deixa levar por más condutas, a responsabilidade é dele. Tudo que produzimos, possuímos. Aquilo que produzimos é nosso, não é de Deus, não é? Se estamos pensando negativo, não foi Deus que colocou o pensamento negativo. Muito pelo contrário, Deus permite que o seu instrumento, que é o anjo de guarda, ele se aproxime de nós e nos inspire bons pensamentos, nos inspire boas formas de lidarmos com esses processos obsessivos. Mas muitas vezes, os irmãos que se aproximam, eles podem não ser de causa e efeito. Eles podem ser irmãos que se comprazem no mal. Na terra está cheio desses espíritos malfazejos, né, que se comprazem em fazer o mal, que se divertem com as desgraças humanas, que se divertem com a queda humana,
né? Mas existem também aqueles espíritos que foram prejudicados em vidas passadas, que nós mesmos os prejudicamos. E quando nos vemos com esse irmão próximo a nós, né, querendo um acerto de contas, muitas vezes dizemos: olha, doutor, afasta de mim esse encosto. Mas veja só. E ele só olhando ali, ó. Olha, está vendo o que é que ele está dizendo comigo? E então o indivíduo chega na sua prece: Pai do céu, por favor, afaste de mim esse irmão malfazejo, esse obsessor. Mas, olha, mas veja só. Quem é que está numa situação pior? É esse irmão que foi prejudicado? Ou é nós que tivemos a necessidade de estarmos na carne para podermos nos retificar? Se estamos aqui nesse corpo aprisionado, né? Se estamos aqui reféns de ataques espirituais, daqueles indivíduos que não vemos, então quem está numa situação de se corrigir somos nós. Os culpados fomos nós. Não foram esses irmãos que foram atingidos pela nossa má conduta. Esses irmãos, eles estão aqui para sanar suas dores, né? Eles estão, muitas vezes, há 100 anos sentindo aquela dor. Mas será que a culpa é deles, que estão agora ali próximo à nossa cabeceira na cama e que não conseguimos dormir? Mas quantas vezes nós estivemos ali batendo lata para que ele não dormisse? Quantas vezes não perturbamos o sono desse irmão? Muitas vezes até mentalizando e dizendo: olha, eu estou com um obsessor. Mas ele está ali próximo e dizendo: olha, está vendo o que é que ele está dizendo comigo? Eu é que fui o prejudicado. Fui eu que fui a vítima. E muitas vezes eu é que sou o culpado agora. Então reflitamos bem, né? Muitas vezes essas leis de causa e efeito. Ora, aquele erro cometido no passado, que ele fique no passado, mas que tenhamos um pouco de paciência quando esses irmãos, eles vêm cobrar por direito aquele mal que foi cometido, né? E muitas vezes eles veem que aquele indivíduo ele não se arrependeu e que muitas vezes eles veem que aquele mal ele pode também ser praticado a outras pessoas. Então, o primeiro mecanismo de defesa é a moralidade. É a condição moral do indivíduo. Se aquele indivíduo ele continua tratando mal a esposa, ele continua tratando os filhos mal, no autoritarismo, e aquele espírito que foi prejudicado por ele está ali presente, vendo aquela cena, ora, como é que ele vai esquecer o mal que foi praticado? Aquele indivíduo que praticou o mal em vidas passadas, que ele continua ainda naquelas atitudes, né? Muitas vezes ele está ali na prece: Senhor, eu faço o meu jejum, eu faço as minhas preces diárias, eu faço a minha leitura do Evangelho. Ora, então eu sou digno do perdão desse irmão que está a me perseguir. Mas vejamos só o orgulho de uma pessoa, né? Mas que orgulho é esse? Porque estou ali fazendo a minha prece, estou ali fazendo a minha leitura do Evangelho, agora eu estou santificado, onde na verdade eu estou ali dando puxões de orelha no meu filho, onde ele não mereceu aquele puxão de orelha. Estou ali tratando mal a minha esposa, estou tratando mal os meus irmãos. E será que agora eu estou santificado por conta de uma prece? Não estou santificado. Então, essa condição moral ela é importante. Onde muitas vezes o indivíduo ele está ali em mesa de bar e quem bebe, não bebe sozinho. Pode ter certeza disso. Quem está nos vícios da nicotina, ele não está fumando sozinho. Ele está acompanhado. Chega dentro de casa, está ali filhos médiuns. Eles começam a passar mal. Aí o pai chega: meu filho, vamos fazer agora a leitura do Evangelho, tá certo?
Não, pai, mas eu vou aqui ler eu vou ler por minha conta mesmo, eu quero ler sozinho. Não, você vai, venha para cá, você vem aqui, tá certo? Mulher, venha cá, olha, vamos fazer o evangelho agora. E então começa ali. Senhor Jesus, que nos aproxime os nossos anjos de guarda, que aproxime os nossos perseguidores, porque devemos amar os nossos inimigos. E as entidades ali, ó, só olhando. Senhor, perdoe os pecados desse meu filho malcriado, perdoe os pecados dessa minha esposa, que não sabe o que diz, e o Espírito ali, ó. Certo, continue. E então, inicia a prece, né? Ele inicia ali a prece, e as entidades só olhando. Meu Deus, que a luz caia sobre nós. Meu filho, você pode iniciar a leitura do Evangelho? Posso, painho. Aí ele inicia a leitura ali do Evangelho, né? E ele inicia, aí o filho dá o livro, o Evangelho para o pai, e ele abre naquela determinada passagem. E o pai chega e diz, olha, é para você, viu? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui foi para você. Onde na verdade não foi para ele. Foi para quem abriu. Quem foi que abriu o Evangelho? Foi o filho que abriu o Evangelho? Foi ele que abriu, né? Onde na verdade, muitas vezes, ele vê a necessidade da reforma moral do outro, mas ele não vê a necessidade da própria reforma moral. Isso ele não quer enxergar, né? Onde muitas vezes, meus irmãos, temos que ter humildade para reconhecer os nossos erros, temos que ter a humildade para nos estudar e saber onde estamos errando. Antes de apontarmos o dedo para o nosso próximo, existem 3 dedos apontando para nós mesmos. Mas vejamos só, né? Então, mecanismos de defesa vibratória, ele inicia com a leitura do Evangelho, né? Onde o indivíduo, naquela sintonia, ele está ali lendo aquela passagem, onde ele deverá refletir sobre aquela passagem do Evangelho, trazer para a sua vida prática e cotidiana, porque se ele não traz para a sua vida prática, de que serviu aquela leitura? Ora, que lição teve aquele aprendizado, né? E então ele vai fazer aquele comentário naquele entendimento que ele teve daquela passagem, sem apontar o dedo para ninguém, né? Porque quando apontamos o dedo, ao contrário de moralizarmos, irritamos o indivíduo, né? Onde ele vai se sentir culpado, deixe que ele mesmo reconheça os seus erros, porque a obrigação é dele, não somos nós que devemos dizer, ora, tu errastes aqui, tu errastes ali, tu fizestes isso, tu fizestes aquilo, onde na verdade é ele que tem que se estudar, é ele que tem que se reconhecer por aquilo que ele fez, por aquilo que ele pecou. Onde na verdade é o tribunal da consciência que vai mostrar a ele onde é que ele tem que se melhorar. Então inicia com a leitura do Evangelho, né? Inicia com depois parte para a prece, né? A prece de início. Quando o indivíduo faz a prece, ele está em comunhão com Deus. Ele tem que estar ali, ó, centrado, com um pensamento fixo em Jesus, em Deus, em Maria Santíssima. Mas muitas vezes a pessoa começa ali, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado. Eita, aquela conta que eu tenho para pagar. E agora? Quando é que eu vou pagar? Eita, tem que pagar dia 5, o boleto vai vencer. E agora? Eita, meu Deus do céu. E agora o que é que eu faço? Mas veja só, como é que fica aquela prece? Ele já saiu daquela sintonia, né? Aí começa lá, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós. Eita, meu Deus do céu, e agora? Aquele problema que eu tenho que resolver para amanhã, como é que eu vou resolver, hein? Aí fica lá. E muitas vezes ele se reclama, agora eu não vou mais conseguir dormir, eu estou preocupado. Ora, a prece é o momento em que tem que estar 100% de concentração. Primeiro de tudo, é necessário termos a imagem clara de Jesus na nossa cabeça, uma imagem de Maria Santíssima e uma imagem de Deus, né?
Quando temos essa imagem que focalizamos, iniciamos a prece, o coronário ele começa a se revestir de energias positivas, do eletromagnetismo positivo. Aquele coronário, ele vai atrair anjos de guarda, vai atrair guias espirituais, né, que vão compartilhar daquele momento da prece, né, onde, na verdade, ele vai estar ali sob radiação positiva, recebendo toda a proteção. Mesmo à distância, aquele anjo de guarda, ele vai transmitir aqueles fluidos positivos. Quando o médium ele tem a força de atração positiva, é muito mais difícil de alguma entidade se aproximar. Aquela entidade que não é de causa e efeito, ela se aproximar e transmitir radiações negativas, né? Quando fazemos aquela prece, concentrado, num estado de mentalização, e sentimos aquele formigamentozinho sutil, leve, suave, então percebemos que estamos impregnados de energias positivas. Então, depois da leitura do Evangelho, primeira parte, depois da prece, onde estamos nessa condição, então entramos num estado de mentalização. Então, é preciso que façamos pelo menos 2 minutos de mentalização, onde ficamos com o pensamento fixo, esquecendo problemas de casa, esquecendo dívidas, esquecendo todos os problemas da vida, e fica até mais fácil de então entrarmos no sono e então, para quem é trabalhador, estarmos naquela sintonia para virmos para os trabalhos à noite. Muita paz para todos. Vamos encerrar a preleção para darmos início ao curso de medicina espiritual da noite de hoje. Muita paz para todos. Que os anjos de guarda vos iluminem.